Olá pessoal, boa noite. Mais uma vez aqui tentando conectar. Hoje a nossa live tem por tema os desafios do cuidador familiar, quem cuida de quem cuida. É uma live proposta pela Patrícia Conde, que faz o projeto Mente Ativa. Ela acabou de acessar aqui, vou convidar. Opa. Vamos ver se agora vai, né? Opa. Oi! Olá, consegui. Tá me ouvindo bem? Tá tudo bem. Gostei do corte, hein? Ah, sim, né? Mudar um pouco. Só não tô te vendo, Pilar. Jura? Pra mim tá parecendo normal. Deixa Mas eu. vamos lá. Vamos lá. Pode iniciar, Paty. Daqui a pouco regulariza aí. Tá. Então, pessoal, boa noite. A ideia dessa live foi, na verdade, um pedido de muita gente, né, que veio até a mim, depois da última live que eu e Pilar fizemos, e aí a gente tocou em algum assunto relacionado a quem cuida, né, da pessoa doente, e eu trabalho com muitas pessoas que são os cuidadores familiares, né, da pessoa doente, esposas, maridos, filhas, filhos. E aí falaram, poxa, seria tão bom se um dia vocês falassem um pouquinho sobre os desafios e tal. E eu falei, e aí, Pilar, vamos? E ela topou, né? Então, Pilar, vamos lá, se apresenta, fala-se um pouquinho da sua história. Bom, pessoal, eu me chamo Pilar Hernandes. Há 6 anos eu sou cuidadora familiar do meu pai. Eu não cuido dele sozinha, tenho o apoio dos meus familiares, irmãos do meu pai, porém sou filha única. Fico junto com ele e com a minha avó, né? Hoje ele está na casa dela, por enquanto, né? E assim, minha história com o cuidado familiar, ela começou só realmente depois da doença. Meu pai, ele adquiriu uma demência de origem alcoólica. E aí, de uns anos para cá, há pouco tempo, eu criei esse canal justamente porque eu queria poder trocar com pessoas que viviam a mesma coisa que eu, principalmente de um passado com uma relação difícil com a pessoa que você tem que cuidar, né? Então, esse é o meu objetivo aqui, assim, se a gente conseguir impactar pelo menos uma, duas pessoas, eu acho que o nosso objetivo já vai ser cumprido. E, na verdade, assim, Pilar, depois esse vídeo foi bastante compartilhado. Isso que eu achei. O vídeo da última live, né? Foi bastante compartilhado e isso que foi legal. Então, esse com certeza também vai ser. Então, vamos às perguntas. Vamos. Pilar, como você definiria o papel do cuidador familiar e quais são os principais desafios que vocês enfrentam no dia a dia? Olha, o nosso papel como cuidador familiar é a gente dar uma assistência de todo tipo para a pessoa que a gente cuida, né? Principalmente no que diz respeito aos cuidados com a saúde. Então, marcação de médico, reposição de medicamento, higiene pessoal, vestimenta e até administração do patrimônio. E assim, na minha visão, os principais desafios que pelo menos eu enfrento no meu dia a dia são falta de tempo para a gente, né, para os nossos relacionamentos pessoais, até profissionais. A gente acaba que fica ali tendo um tempo encurtado, né, uma sobrecarga emocional muito grande, conflitos familiares decorrentes aí de muitas cabeças pensando diferente, né, e tendo que administrar esses cuidados ao mesmo tempo, julgamento constante de terceiros, né? Se você não tiver bem em equilíbrio mental, isso pode te afetar. Em alguns casos, como o meu, eu nunca tinha ouvido falar de síndrome de Wernicke-Korsakoff, então eu acho que o desconhecimento, às vezes, da doença, né, e de um prognóstico de futuro, né, de evolução, isso
Isso pode ser um desafio muito grande para a gente que é cuidador familiar. E também essa necessidade de você conseguir conciliar tudo, porque você passa a viver ali dois em um, né? Você não é só você, é suas necessidades mais daquela outra pessoa. E você tem que, de alguma maneira, conseguir equilibrar isso. E aí, Paty, eu queria pedir assim, um pedacinho para compartilhar com o pessoal uma figura que eu só conheci esse nome, cuidador principal, eu nunca tinha ouvido falar, eu só conheci esse nome depois que eu comecei a pesquisar sobre cuidados familiares, o que que era isso, qual que era o nosso papel, né? E muito embora possa ter aí várias pessoas auxiliando nesse cuidado, ou um cuidador profissional, ou até outros familiares, sempre vai ter uma pessoa que vai ficar mais sobrecarregada, né? Que vai ficar ali mais de frente para aquela pessoa, né? E, inclusive, isso a gente tem pesquisas, eu levantei aqui alguns dados para vocês, né? Tem uma pesquisa que foi realizada pela Veja Saúde, junto com o Instituto Lado a Lado pela Vida, com 2.534 cuidadores. E desses 2.534, 83% são cuidadoras mulheres, tanto familiares quanto profissionais. Eu acho importante a gente trazer isso aqui para o nosso debate de hoje, né? Porque quando você é mãe aí, tem várias mulheres aí que são mães, que além de cuidar dos filhos, tem que cuidar ou do pai, ou da mãe, ou dos avós. Então, são várias responsabilidades e desafios que se sobrepõem, né? Transformando esse desafio em algo maior ainda. E quais foram, né, e são os impactos emocionais e físicos para os cuidadores familiares que enfrentam quando assumem essa responsabilidade? Bom, os cuidadores familiares, eles podem enfrentar, dentro dos impactos emocionais, estresse, ansiedade, depressão, um isolamento social, né? E também acaba acarretando para a gente questões físicas, né? Como o cansaço, sabe? Uma fadiga extrema, sabe? Problemas de insônia, problemas de saúde relacionados a esse estresse crônico, que você começa a afetar o seu físico, né? E tem até um vídeo aqui no canal sobre a síndrome do cuidador familiar, né? Que eu nunca tinha ouvido falar. E ela tem não só sintomas físicos, emocionais, mas também sociais, né? Porque existe essa questão aí, né? Do impacto social na vida do cuidador, né? Então, eu aconselho que vocês assistam. Eu me reconheci nessa síndrome e hoje, tendo conhecimento da síndrome, eu consigo identificar ali pontos onde eu consigo trabalhar melhor, né, dentro de terapia, de questão medicamentosa, né? Isso dá um direcionamento melhor para a gente. E assim, Pilar, eu sempre escuto algum relato muito emocionado sobre isso, né? Acho que há cerca de um mês atrás, uma aluna minha, né, que participa de aula para memória junto com o esposo dela, que está, né, com comprometimento cognitivo. E ao final da aula ela veio conversar comigo e chorou muito, né? Falando justamente do desgaste emocional dela, o quanto ela se sente impotente muitas vezes, e como ele depende dela, né? E eu até conversei muito, eu falei, você precisa entender que tem que ser dividido isso, não pode ser você sozinho, tem que procurar, né, uma equipe de apoio para fazer um rodízio, porque ela falou que realmente era ela sozinha 24 horas. E o desgaste emocional é muito grande. Eu sempre tenho relatos desse. E é muito difícil, sim. E eu tive um pai com Parkinson. Quem foi o cuidador principal foi a minha mãe, mas eu estava sempre ali muito presente. E eu sempre falava com ela o quanto era importante dividir isso, porque às vezes a pessoa acha que sozinha ela dá conta. Não, mas eu dou conta, porque ninguém vai conseguir cuidar tão bem, do jeito que eu... Só que não pode, né?
A gente tem que dividir o peso, sim, mesmo que tenha esse cuidador principal. É necessário que a gente tenha, né, tenha pessoas do lado para estar dividindo um pouquinho. Porque senão fica complicado, muito complicado. E algumas vezes eu vi o cuidador adoecer muito, muito, muito mesmo. Ficar. A gente tem várias histórias e dados que comprovam que esse adoecimento do cuidador familiar, ele é real. Inclusive, muitos cuidadores acabam falecendo antes da pessoa que eles cuidam. Justamente porque Exatamente. eles estão ali 100% conscientes de tudo. Então, eles estão sofrendo todos aqueles impactos, tudo aquilo. O importante, verdadeiramente, seria que a família se unisse. Independente de, olha, é meu irmão, não é meu irmão, é meu filho, não é meu filho, você é filho único. Eu acho que esse seria o ideal, mas eu entendo que cada um tem a sua vida, tem as suas responsabilidades, às vezes tem outros problemas que a gente desconhece ali, de foro íntimo, que a pessoa não divide com a gente, e a gente sabe que pagar um cuidador profissional muitas vezes é caro, né? A gente tem aí uma média de R$ 170 a 250, 12 horas, né? As casas de repouso também, a mensalidade é bem pesada, e quando eu me refiro assim às casas de repouso, eu estou falando das boas casas de repouso, porque você consegue achar coisas mais baratas, entre várias aspas, né? Assim, 3 mil, 4 mil reais, porém são depósitos de pessoas, onde você não vai colocar o parente que você ama ali, né? Então, às vezes, por exemplo, a família é consciente de que não, nós não conseguimos cuidar, tá pesado pra gente. Poxa, então vamos fazer um ratatá? Cada um dá um pouquinho, né? Porque todos nós vamos envelhecer, né? A aposentadoria não é suficiente para pagar essas mensalidades. A gente ganha aí um salário mínimo, né? Que é o quê? Metade do valor que custa o valor mais barato de uma mensalidade num quarto com 6, às vezes 7 pessoas desconhecidas. Então, é complicado, assim. São coisas que, às vezes, a gente sabe que a gente tem que dividir essa responsabilidade, mas às vezes isso é difícil. Por exemplo, como eu citei no início do vídeo, o meu pai está na casa da minha avó, né? A casa é dela, a casa não é minha. Então, se eu quiser colocar um cuidador ali, precisa estar todo mundo a favor disso, inclusive ela. Minha avó já está idosa e ela, poxa, é chato, né? A gente perde um pouco da privacidade também ser um cuidador familiar, porque é um entra e sai de terapeuta toda hora, né? Várias atividades. Então, isso impacta na rotina da casa, né? Pode levar aquelas pessoas que estão ali a um estresse também, né? Porque, poxa, toda hora tem que ficar, você tem que estar disponível, né? Até que você esteja de home office é complicado, você tem que sair, tem que levantar se estiver numa reunião para abrir a porta. Eu sei que parece bobeira, mas isso ao longo de anos vai te gerando um desgaste, né? Então, tudo isso precisa ser considerado, né? O mais importante seria ou os familiares se conscientizarem disso, ou faz um ratatá para colocar num lugarzinho melhor, né? Ou para pagar um cuidador, ou até a iniciativa pública poder proporcionar coisas melhores, porque eu fui em busca de locais públicos e, assim, é bem pesado, é bem pesado. E assim, Pilar, você tocou num assunto que inclusive é muito tabu, né? As casas de longa permanência. É o que você falou. Existem as casas e casas, e quanto mais o conforto, mais caro é. Algumas são suítes individuais. Então, né, conforme maior o conforto e os benefícios, mais caros vão ser. Mas, de qualquer forma, existe um tabu muito grande. Muitas famílias recebem essa notícia, por exemplo, quando o cuidador principal decide, eu não tenho como sozinha, ou mesmo que tenha alguém, né, ajudando, não tenho mais como ficar com ela, com ele em casa. E aí fala da casa de longa permanência. Digo assim, a pessoa que tem, né, condição
para poder estar bancando até uma legal. Geralmente a família é muito contra e entende isso como, você está jogando a sua mãe, o seu pai, a sua irmã, o seu irmão, enfim, para um lugar, para não ter mais contato, para fugir dos problemas. E não é assim, gente. Cada um sabe onde seu calo aperta. E eu acho que assim, a gente sempre tem que pensar não no melhor pra gente, o melhor para aquela pessoa. E algumas vezes a casa de longa permanência é realmente melhor, porque vai ter ali uma equipe 24 horas prestando atenção naquela pessoa, uma casa legal, razoável, e ter todas as terapias, refeições no horário certo, balanceadas, feito por nutricionistas, e tem todo um trabalho terapêutico, social, né? Porque faz festa de aniversariante, festa para comemorar carnaval, Páscoa, enfim. Então não é essa coisa triste que se pensa. Mas, claro, estou falando isso de uma casa razoável. Um vídeo aqui, que se eu não me engano, eu nomeei esse vídeo de o mito da internação como punição, né? Porque existe essa ideia de que você está punindo a pessoa, de que você está isolando essa pessoa, né? Que você está internando ela ali com essa ideia de internato, de coisa negativa, né? Só que quando você vai nesses lugares bons, com bons profissionais, às vezes não é uma casa que tem muita infraestrutura, mas é uma casa que tem pessoas comprometidas. Gente, você vê os idosos felizes por estar ali. Eles estão mais felizes, às vezes, ali do que na casa deles. Porque ali, poxa, eles se comunicam com outras pessoas que estão na mesma faixa etária, que estão nas mesmas condições, ou até, às vezes, algumas vezes piores. Eu vou dar um exemplo real, que é uma amiga da minha mãe. Ela precisou ser internada por outros problemas de saúde, porém ela está consciente. Ela pediu para ela ser internada, porque ela sabia que ela não tinha mais condição de ser ajudada pelos familiares. E ali ela diz que ela se vê útil, porque ali ela ajuda as outras idosas, no caso lá é só de mulheres, né? Ali ela consegue, por exemplo, ler para uma, conversar com outra. Então ali ela se sente útil e viva, coisa que ela já não sentia mais. Era uma pessoa que já tinha perdido completamente a vontade de viver enquanto estava dentro da sua casa, mas estava assim em condições que não tinha mais como se manter. E isso é muito importante, gente, a gente parar com essa ideia de que a gente está punindo a pessoa. Poxa, mas colocou numa casa lá longe. Sim, porque se você fizer pesquisa, eu já fui em mais de 50 casas, assim, isso contando as que eu liguei, as que eu visitei, as que eu fui lá com pessoas, enfim. E, caramba, às vezes a casa mais distante, ela é a melhor casa, porque ela tem mais espaço, entendeu? A pessoa tem um local para ela poder tomar banho de sol, ela é uma casa que não tem altos e baixos, que a pessoa vai conseguir se deslocar com mais facilidade, se for cadeirante, né? E tiver problemas locomotores. O meu pai não é cadeirante, mas ele tem aquela marcha magnética, né? Então, poxa, ele não fica subindo e descendo a escada da casa da minha avó. Não vou botar ele num lugar cheio de altos e baixos. E aqui, próximo aqui da região da Grande Tijuca, você só encontra casa assim, que o cara não tinha mais para onde crescer, ele subiu para cima, né? Então, é uma coisa a se pensar, não é punição. E a vocês que são cuidadores familiares, a gente precisa trabalhar muito isso na nossa cabeça, porque tudo vai levar a gente a sentir culpa, né? A sociedade, o julgamento das pessoas, essa ideia de que é uma punição, de que você está isolando a pessoa, nada disso é real. Visite, tenha a sua própria impressão sobre isso, para que você fique tranquilo com a sua decisão, porque é uma decisão que é sua. Em algum momento isso vai ter que ser tomado. Entendeu? Chega um determinado momento que você não consegue mais. Ou você coloca essa pessoa, faz todo um ambiente hospitalar dentro de casa, ou você coloca num local que ela tenha mais auxílio ali profissional constante. E assim, Pilar, as casas, assim, no geral, têm um livre acesso à família. Não existe um dia certo para você ir lá. Você vai visitar. O importante, claro, é a família se sensibilizar
E uma vez por semana, estou indo lá visitar, de 10 em 10 dias, enfim. Eu tive uma tia internada e a gente fez assim, mais ou menos, os filhos estavam sempre, mas os sobrinhos, as irmãs de 15 em 15 dias, uma vez por mês, a gente ia lá. E aí tinha um lugar, um jardim lindo, e ela ficava super feliz. A gente fez festa de aniversário surpresa. Então, na verdade, a gente pensa como um lugar ruim, mas não é. E assim, cada família é uma história, cada pessoa, né, tem sua história, os recursos, e aí cabe a pessoa pensar o que é melhor para essa pessoa doente e o que ela pode, dentro dos recursos dela, oferecer. Se é realmente familiares fazendo rodízio, se é colocando cuidadores profissionais em casa, equipe de enfermagem, se é levando para uma instituição de longa permanência, mas isso é uma decisão que não cabe culpa, nem críticas, principalmente daqueles que não ajudam, porque geralmente quem critica é quem não ajuda, né? Então, assim, você aí, se você recebeu alguma crítica, algum julgamento, faz o favor, deleta. Deleta essa informação, porque só você sabe o que você está vivendo e cabe a você refletir com calma, ouvir profissionais, ouvir pessoas que conhecem um pouquinho sobre o trabalho das casas de longa permanência, enfim. Mas não aceita julgamento de quem não sabe, não, tá bom? Então vamos continuar aqui. Quais os recursos e apoio que existem atualmente para ajudar os cuidadores familiares a lidar com as suas demandas e dificuldades? Essa parte, eu listei aqui alguns. O primeiro deles, que eu acho que é basilar para todos nós, acho que todo mundo, mesmo que não seja cuidador familiar, é a psicoterapia. Só que eu sei, porque eu já passei por isso, vou até aqui dividir a minha história com vocês. Às vezes a terapia ela não é acessível financeiramente para todo mundo, né? A gente sabe que tem muitos psicólogos excelentes e por serem excelentes cobram um valor de terapia muito alto, às vezes 250 por sessão, né? 200 por sessão. Isso dá aí R$ 800 por mês, o que pesa bastante em um orçamento. Né? Quando meu pai ficou doente, eu era autônoma, tá? E eu tive que abandonar os meus clientes, né? Para ficar me dedicando integralmente a ele, né? A gente fazia ali plantões, era só 2 pessoas, de 16 horas, sabe? Eu só chegava, dormia e voltava para o plantão. Então, eu não conseguia trabalhar, eu não conseguia. E larguei os meus clientes, ou seja, não entrava dinheiro, e aí começou a sair. Né, porque eu gastava em torno de R$ 500 só com medicação, fora as fraldas, que são muito caras, né? Minha solidariedade aí, quem ainda tem parentes acamados, é muito, muito caro. E aí eu não tinha como pagar, né? Na época, minha mãe pagava para mim um plano de saúde. Dentro do plano, eu tentei com 5 terapeutas diferentes e era horrível. Era 30 minutos de sessão. 30 minutos não é nada, você mal consegue falar nada. Era cronometrado e já acabava. Então, assim, tive péssimas experiências, já tinha desistido. Então, eu alcancei o fundo do poço. E quando eu digo fundo do fundo, é porque eu, inclusive, tentei suicídio. Eu digo tentei porque eu não consegui, tá? Eu realmente fui ao fundo do fundo. E o que me salvou, para minha surpresa, foi uma psicoterapia gratuita, que estava ao lado da minha casa, na Igreja São José. Ali eu conheci a doutora Glauci Babo, que assim, eu posso dizer que salvou a minha vida. Foi um pouco antes da pandemia, então depois ela manteve as sessões comigo online, ela fez todas as sessões iniciais gratuitas. Hoje ela não está lá mais nesse local, né? Mas tem outros profissionais, eu indiquei para várias pessoas, profissionais excelentes, entendeu? Que estão ali doando o seu tempo. Eu acho que isso daí não tem caridade maior do que um psicólogo doar o seu tempo para quem está precisando. Isso salvou
a minha vida. E, gente, eu fui para lá cheia de preconceito, porque na minha cabeça, se pagando o plano foi horrível, imagina gratuito. E para minha surpresa, foi excelente, foi incrível, mudou a minha vida ali. Eu comecei uma busca por tentar entender por que eu cheguei naquele ponto, o que me levou até aquilo, e várias autodescobertas. Inclusive, esse canal faz parte da minha cura, né? Aqui é um processo de cura junto com vocês, né? E assim, procurem, mesmo que seja gratuito, a gente tem universidades, instituições religiosas, tem canais como esse aqui no YouTube, tem locais sagrados. Eu acho que você frequentar alguma religião também é fundamental, seja qual for, né? Sei lá, budista, umbandista, evangélico, porque ali você tem um suporte religioso de um grupo de pessoas que está ali para te apoiar, né? Nós temos também poucos para cuidadores familiares, né? Que esse era também um dos meus objetivos aqui no canal, criar um grupo de apoio, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que aproveitar essa oportunidade aqui, como essa live. Isso aqui é um grupo de apoio. A gente está aqui compartilhando coisas que todos nós vivenciamos em maior ou menor grau, igual, né? Então, hoje eu vejo que esses são alguns dos recursos. A gente sabe que nem todos eles são acessíveis a todos, mas eu estou aqui para compartilhar a minha história, que eu consegui o meu início de processo de cura a partir de uma psicoterapia gratuita. Hoje eu consigo pagar ainda no preço popular, mas eu consigo, graças a Deus, mas foi ali que eu comecei a minha cura. Eu fiz 1 ano de tratamento no gratuito. E assim, Pilar, é exatamente isso. A gente fala muito sobre a pessoa doente, né? E às vezes a gente não fala em quem está cuidando. Por isso dessa live, o quanto é importante a gente olhar para aquela pessoa que está cuidando, porque não é fácil, não. É super importante que as pessoas tenham empatia. E assim, não custa nada chegar e falar, e você, como você tá? Você está cuidando de você? Né? Se você vê que é seu irmão que está cuidando da sua mãe, enfim, seja quem for, né, esse cuidador familiar principal, você fala, e você? Você está se cuidando? Você está se olhando? É muito importante, porque a pessoa se esquece muitas vezes, não é isso, Pilar? Sim. E assim, o processo da depressão, ele é algo incrível, porque você não percebe que você está dentro dele. Você vai sendo levado pelas circunstâncias, e quando você olha, quando você nota que você está em depressão, ou que você... é quando você já está num ponto que sozinho você não consegue, né? E muitas vezes, infelizmente, as pessoas mais próximas, elas contribuem mais para esse processo, né? Por exemplo, eu ouvia muitas críticas, porque assim, meu pai sempre foi abusivo, né, devido ao alcoolismo. Ele agredia a minha mãe, enfim, a família de uma forma geral, mas principalmente a nós duas, né, fisicamente, emocionalmente. E eu ouvia muito, né, tipo, não é possível. Que amor é esse que surgiu agora do nada? E assim, eu com várias lutas ali, tentando trabalhar, porque eu já havia perdoado ele pelas aquelas coisas, ainda mantinha, antes um pouco dele ficar doente, ele ainda fazia, me agredia, mas eu vinha trabalhando esse perdão há muitos anos, e ter que me ver obrigada, como filha única, né, obrigada a cuidar dele, de uma pessoa que nunca cuidou de mim. O meu pai nunca me levou para tomar uma vacina. Ele nunca foi numa apresentação do colégio, entendeu? Quando ele ia nos aniversários, era obrigado, né? Sempre obrigado pela minha mãe. Então, assim, vivemos muitas coisas horríveis e tóxicas daquele ciclo do alcoolismo que todo mundo conhece, né? O alcoolismo é uma doença, e foi por aí que eu comecei o meu processo de perdão, entender que isso é uma doença, que provavelmente ele também passou por outros processos que ele, infelizmente, ou não teve a oportunidade, ou não conseguiu se tratar, e acabou desenvolvendo essa doença,
né? Então, eu estava passando por esses processos ali, de ter que lidar com isso, de ficar desempregada, de ficar endividada, né? Eu fiquei endividada muito rapidamente. Eu já tinha o dinheiro da minha residência, eu ia me casar no ano seguinte, no ano de 2019. Então, eu já tinha o dinheiro da festa, eu já tinha o dinheiro da entrada no meu apartamento. Enfim, faltava um pouquinho de valor ali para finalizar, era aquele final daquele ano que faltava, que foi 2018, e de uma hora para outra eu perdi tudo. Eu perdi emprego, eu perdi dinheiro, que nunca foi reposto, fiquei endividada. Eu terminei de pagar minhas dívidas recentemente, tem pouquíssimo tempo. Enfim, fiquei com uma dificuldade atroz de me recolocar no mercado, enfrentando várias questões dessas emocionais e parecia que nada do que eu fazia estava bom. E eu entrei num processo autodestrutivo de querer reconhecimento de quem nunca ia me reconhecer. Né? Eu fiquei, gente, não é possível, as pessoas não estão vendo que eu estou dando meu sangue, eu estou tentando, eu estou dando o meu melhor. Eu só ouvia críticas e coisas, até acusações graves. Né? E Pilar, Então, deixa eu até falar sobre isso. Não só assim de você, mas sempre ouço algum relato do cuidador principal de que sempre alguém da família questiona, né? Se não tem algum interesse financeiro, o porquê de estar. É assim, a pessoa está vivendo o que está fazendo o seu melhor. São várias as dificuldades, os desafios, e ainda tem pessoas de fora que se acham no direito, né, de questionar. Uau, mas por que está ajudando? Falei para você uma vez que te admiro demais, porque você é uma pessoa jovem, com esse desafio, com a vivência, né, pouca vivência, e esse tipo de convivência que você teve com teu pai, mas mesmo assim, no momento que foi o pior da vida dele, você resolveu, eu vou estar lá, é o meu pai. Não foi fácil, né? Do que você me falou uma vez. E é uma coisa construída, né? Agora que você está se aproximando mais dele. E eu, né, que atendo ele, e já ouvi isso do Anderson também falando, né, que é o profissional de educação física, que como ele fica diferente quando você está perto, a segurança que ele tem. Vocês que tiveram essa pouca convivência e uma convivência muito ruim. Nessa fase que ele mais precisa, você está sendo definitivamente o pilar da vida dele, né? E ele percebe isso. Você é ali a estrutura que ele está tendo nesse momento. Então, eu acho que não cabe julgamentos e acho que foi a coisa mais incrível do mundo, realmente, você segurar isso para você. E acho que também não cabe nem ligar realmente com as bobagens que são ditas. É ignorar mesmo. Deixa eu só perguntar para quem está aí. Vocês estão vendo a Pilar? Porque eu só estou vendo uma tela preta. Eu estou falando assim, olhando para a tela preta. Não estou vendo. Estou sem contato visual. É horrível. Caramba. Vocês estão vendo a mim e a Pilar? Alguém pode falar aí? Eu estou me vendo, mas eu não sei se é algum problema da câmera, da internet também. Você está se vendo e me vendo? Tô sim. Queria saber se o pessoal está vendo, nós duas. Mas então vamos continuar. E quais as estratégias que podem ser adotadas para evitar esse esgotamento, né, mental e físico dos cuidadores familiares, né, para garantir o bem-estar físico e mental? Quais são as suas estratégias? Olha, a primeira, eu estou aprendendo ainda, né? A primeira é delegar tarefas, né? Porque, infelizmente, a gente
fica com essa falsa ideia, né, de que talvez ninguém vai fazer melhor do que eu, né, se eu não estiver aqui não vai dar certo. A gente acaba assumindo essa postura de mulher guerreira e a gente acaba se tornando, na verdade, sobrecarregada, né? Então é importante a gente desencanar um pouco dessas ideias que são falsas ideias, né, e que acabam só nos prejudicando, e conseguir delegar essas responsabilidades, claro, de uma forma planejada, né, de uma forma direcionada. Eu vou dar um exemplo prático que aconteceu comigo recentemente, para ser mais específica, vem acontecendo, e essa decisão eu tomei semana passada. É o seguinte, toda vez que eu ia cortar as unhas do pé e da mão do meu pai dava escândalos, assim, né? Às vezes eu mal encostava nele, sabe? E aí ele já começava a gritar, a dizer que eu estava machucando, né? E aquilo, além de me deixar muito nervosa e também deixar ele nervoso, né? E as pessoas que estavam perto, né? As pessoas no entorno também começavam a me julgar, né? Do tipo, pô, como se eu estivesse matando ele, né? Como se eu estivesse maltratando ele, quando na verdade eu estou tentando ajudar, porque uma unha grande ele pode se autoflagelar, ele pode se machucar, ele pode levar a bactéria para o olho, né? Para a boca, enfim, né? E aí eu levei isso para terapia e a minha terapeuta virou e fez uma questão para mim, né? Ela falou: poxa, mas você já pensou em levar ele em algum lugar, num salão de beleza? Um que você já frequentou, que você conhece, que você tem confiança, ou algum perto de casa, qualquer um, você já pensou? E eu falei para ela: poxa, doutora, se ele der esse escândalo comigo, imagina o que ele não vai fazer com a pobre da moça, né? Ela falou: não, você se engana, tenta, depois você me conta. E eu fiquei resistindo, né, por causa daquilo, né? Pô, vai tirar ele de casa, ele não gosta de sair de casa, sabe? Para levar para cortar a unha na rua, vai gastar dinheiro com isso. E eu ficava com isso tudo na minha cabeça. E acabava que não ia. Só que semana passada eu estava na crise da fibromialgia com muita dor e eu falei: gente, essa semana eu não consigo. Eu vou fazer o que minha psicóloga falou. E aí eu peguei, levei ele e, gente, eu estou chocada. Ele sentou, pôs a mão aqui, ficou assim, olhando a unha. Gente, que loucura, ele não deu um pio, entendeu? Ainda falou como é que ele queria que fizesse, como se ele já tivesse ido no salão antes, coisa que ele nunca fez na vida. E eu cheguei a tirar foto, eu vou depois compartilhar aqui no feed para vocês verem que eu não estou mentindo. É um negócio assim que eu fiquei chocadíssima. E eu não conseguia disfarçar. E a mulher olhando para mim, olhando para a cara da mulher, sabe? Tipo, como assim? Ficou as duas chocadas. Ou seja, na verdade, é engraçado, né? Mas assim, eu não tive a sabedoria, né? E o autocuidado de tomar essa decisão antes. Porque eu já tinha levado isso para terapia, essa sugestão já tinha sido dada, e mesmo assim eu insisti por medo. Medo do que o outro vai falar, medo, poxa, mas vai tirar ele de casa, logo hoje, é sábado, ele não gosta de sair, aquelas críticas todas. E aí eu fiquei protelando algo que era melhor para todo mundo, melhor para ele, melhor para mim. Fora que eu posso ali ter também um momento de autocuidado, enquanto ele corta as unhas dele, eu posso fazer a minha, sei lá. Entendeu? Tirar aquele ar ali viciado da casa também, né? Sair a outros ares. É porque muitas vezes a pessoa doente, quando tem uma pessoa de fora, ela é mais doce, ela é mais sorridente, ela é mais suave, né? E quando é o seu de casa, né, já fica fazendo uma chantagem emocional, né? Tem uma certa resistência. Verdade. Isso é uma coisa que existe. E é o que você falou. A gente tem muito essa coisa de eu que dou conta, eu que consigo, eu. Só que é fundamental você delegar para outras pessoas, né, algumas ações, algumas coisas que podem ser feitas e sempre, né, dar uma refletida. Poxa, isso não está dando muito certo. E o que eu posso fazer de diferente para que isso aconteça de uma forma melhor? Sim. E exatamente isso, em busca de pessoas, né, de fora. Porque assim, se a gente for pensar também, a pessoa fica ali muito sozinha
E por mais que fale, eu não gosto de sair, eu não quero sair, eu não vou a lugar nenhum, o estar com outras pessoas, né, causa um bem-estar, né? É uma pessoa diferente daquela que você sempre convive. Então, é importante a gente repensar nisso. E uma coisa que eu sempre falo, alguns alunos que eu atendo, a família chama o cabeleireiro, chama manicure para fazer em casa, mas eu sempre falo, presta atenção se de repente não é uma boa levar até o salão, tirar da sua casa e levar, porque vai ser um passeio, e aí você já faz uma estimulação cognitiva no meio do caminho, e o que que tem aqui? Olha ali, olha aquela árvore, olha aquela loja nova, olha isso, olha aquilo. É uma coisa diferente, né? É mobilidade, é um caminhar mesmo assim que você se programe para levar não sei quanto tempo para chegar no salão do lado. Mas enquanto você puder tirar de casa para levar em algum lugar, para fazer alguma coisa, é bom. É bom para você e é bom para aquela pessoa. Mas, claro, a gente sabe que isso, para cada caso é um caso, mas a gente tem sempre que avaliar, porque muitas vezes eu vejo isso. A pessoa fica só com essa comodidade de casa, né, de trazer o serviço para a casa dela, e esquece que, de repente, de vez em quando, tirar é importante, é bom. Até assim, parando para pensar que não é sempre, não é toda semana, que seja uma vez por mês, eu acho que é uma coisa que pode ser acessível. Sim. Sim, é só se organizar, porque eu sei que não é uma coisa que vai ser rápida, vai ter a demanda do tempo para se arrumar, para aceitar em ir. Sim. Não é fácil. Mas eu acho que depois, né, que você consegue cumprir essa missão, dá uma alegria danada, não é? Que foi o teu caso. Nossa, assim, sabe quando é que eu vou cortar de novo as unhas dele? Nunca mais. Porque, sério, foi gratificante e chocante ao mesmo tempo. E, assim, uma outra estratégia que não é bem uma estratégia, mas é uma questão da gente que é cuidador familiar assumir pra gente mesmo que eventualmente a gente não vai dar conta de tudo. E tá tudo bem com isso, né? É muito importante a gente ter isso, porque nós não somos a Mulher Maravilha, o super-homem, nós não somos Deus, nós somos seres humanos também. E quando a gente começa a se enxergar assim, a gente se acolhe, a gente tem um olhar de amor com a gente consegue se perdoar também, porque existe muito isso, né? Desse processo de culpa, dessa dor que a gente carrega, e a gente precisa se compreender. Poxa, se você trabalha de 8 às 5, se você estuda, se você ainda cuida da outra pessoa, você também tem as suas coisas pessoais para fazer, poxa, tudo bem. Essa semana eu vou escolher. Eu vou negligenciar essa partezinha aqui e vou dar conta disso aqui. Na semana que vem eu dou conta de outra coisa. E aí você vai assumindo as coisas com mais paciência, que é uma coisa assim que eu estou desenvolvendo ainda, sabe? Às vezes eu sou muito impaciente, muito ansiosa, eu quero tudo para ontem, só que isso acaba que a gente se torna o nosso próprio carrasco, né? E assim, Pilar, não é fácil porque às vezes a gente não se enxerga, mas o que eu vejo muitas vezes desse cuidador familiar é que ele já está no nível de esgotamento físico e mental tão grande que ele está irritado. E essa irritabilidade dele, ele está passando para a pessoa que ele está cuidando. E aí aquela pessoa está irritada, porque, né? É o ciclo. Sim. Porque assim, a pessoa já está surtando, então ela não tem paciência, ela grita, ela às vezes pega pelo braço de forma bruta e fala, eu não aguento mais, ele tá agressivo. Mas porque você também está passando isso. Sim. Então isso que você falou é fundamental. A gente tem que repensar essa coisa de, eu vou dar conta de tudo, que não é bem assim. Em nada, na verdade, a gente precisa distribuir aí as funções. E principalmente quando você está cuidando de alguém. Porque se você perder a sua paciência, se você perder o teu equilíbrio,
você não está conseguindo nem cuidar de você, como você vai cuidar do outro? Sim. E aí, às vezes, uma coisa que já é um processo que está difícil, vai ser muito pior. Eu, uma vez, para uma aluna que faz uma atividade junto com o marido doente, eu falei para ela, por que você não tenta, em algumas atividades, você estar sozinha para você curtir? Para você curtir a atividade você sozinha. E deixa ele fazendo outra coisa, uma revista, para você ter o teu espaço. E uma coisa que eu faço muito, porque nas minhas aulas nas casas de convivência da prefeitura, chegam muitos casais, né? Sim. E aí eu fico mexendo que eu sou a separadora de casais. Porque a primeira coisa que eu faço é separar. Olha, senta você aqui, senta você lá. Justamente para a pessoa viver aquele momento dela. Uhum. Porque muitas vezes a esposa que está com o marido com algum comprometimento cognitivo ou o contrário, não relaxa porque está ali querendo fazer atividade pelo marido, pela esposa que não está conseguindo acompanhar e vai ficando irritada. E aí piora a participação daquela pessoa ali. Então a primeira coisa que eu faço é separa. Vem você para cá, você para lá, para cada um viver o seu momento. É importante isso. Porque a gente, quando está ali no olho do furacão, às vezes as coisas vão saindo tão do controle que a gente nem percebe. Então, assim, existem as pessoas que falam algumas coisas em excesso, algumas críticas, né, que a gente não vale a pena nem ouvir, mas a gente tem que avaliar se às vezes alguém está dando um toque para você, realmente pensando no seu bem, olhando um pouco de fora. Que você está mergulhado naquele problema e você já está num nível super assim de histerismo e aí a coisa não está funcionando. Então, é sempre bom ter esse equilíbrio e ter essa reflexão e repensar. Então, vamos lá. Eu me perdi nas perguntas. Vamos na Vamos para 5. Vamos para 5 agora. Quais são os principais desafios que os cuidadores familiares enfrentam ao conciliar suas próprias necessidades, exatamente isso, e responsabilidades com as demandas de cuidar de um ente querido? É complicado, eu acho que a gente né? falou muito sobre os outros desafios do cuidador familiar, né, que são mais comuns, mas assim, na minha opinião, o maior dos maiores desafios, que eu acho que é um dificultador até para tomada de decisão, é essa questão dos conflitos familiares, das desavenças, dos desentendimentos, muitos deles por falta pura de comunicação, né, de sentar todo mundo, vamos botar aqui as cartas na mesa. Às vezes as pessoas não estão dispostas porque já estão cansadas, aí já quer mudar, entregar plantão, entendeu? E assim, eu digo isso porque eu comentei com vocês, né, da questão da saúde mental, do quase suicídio, foi justamente porque eu vinha reiteradamente sendo acusada de roubo, né? Dessa maneira, assim, sendo bem objetiva, né? E eu não conseguia entender, porque eu falava, gente, não é possível. Quando alguém está roubando, isso é visível. A pessoa tem algum tipo de mudança de patamar de vida, ou ela deixa de trabalhar e aí passa a viver às custas dos outros. Ela não cuida do familiar. Quem rouba, gente, não tá nem aí, deixa a pessoa se depreciar mesmo, é visível, sabe? E isso me incomodava, porque eu falava, gente, será que as pessoas não estão vendo que eu tô tentando? Eu sei que eu não tô fazendo o suficiente. Eu, por exemplo, isso que você falou, às vezes a gente perde a paciência, a gente fica irritada, e depois a gente fica com culpa sobre isso, né? Tipo, pô, não devia ter falado isso, porque a pessoa não entende. Você lembra, às vezes a pessoa te xinga, ela daqui a 5 minutos esquece, entendeu? Mas você não esquece, né? Então a gente precisa lidar melhor com essas coisas, né? E aí, pessoal, isso aqui não é o nosso caso, né? A gente não está aqui 9 horas da noite falando sobre cuidado familiar, saúde mental, é porque a gente se importa, não só com a gente, mas também com a pessoa que a gente cuida, né? Então, isso é um alerta. Se você conhece alguém que é cuidador familiar, ofereça compreensão, empatia, palavra amiga,
né? Guarde as suas críticas para você, suas acusações infundadas, isso não leva ninguém a nada. As nossas palavras têm poder de dar vida, vida em abundância, mas elas podem também trazer doença, trazer tristeza, trazer mágoa e pode levar alguém à morte. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Não vamos levar essas acusações infundadas nunca. Conversa, senta. Se você tem qualquer dúvida sobre o patrimônio, o que está sendo feito com o dinheiro da pessoa? Poxa, vamos sentar aqui? Vamos ver? Normalmente o cuidador, quando é curador, ele tem a cópia de todas as notinhas de gasto. Vamos sentar aqui, vamos fazer a conta. O que eu gastei esse mês? A pessoa presta contas quando ela é curador, gente. Não é que nem na novela da Globo, entendeu? Que a pessoa é interditada aleatoriamente, rouba um patrimônio e acabou. Não é assim. Você passa por um monte de gente, você passa pela defensoria, pelo MP, pelo juiz, um monte de gente. Então, se você tem qualquer dúvida, gente, eu acho que o maior problema da gente, assim, em questão aos familiares, no cuidado do familiar, é falta de comunicação. Se você tem qualquer dúvida, qualquer suspeita, não sai falando, vamos sentar, vamos conversar. Como é que tá aí? Tá precisando de ajuda? Porque também tem isso, né? Se você quer sentar, quer conversar, também tem que se oferecer. Então, isso é muito importante, sabe, Patrícia? Eu acho que eu precisava trazer isso aqui sem nenhuma vergonha de dizer que sim, eu cheguei no fundo do poço, porque pode ter alguém aí do outro lado que está nesse mesmo momento que eu, ou pelo mesmo motivo ou por outro motivo, porque não era só isso, eu também não estava vendo luz no fim do túnel, eu achava que a minha vida se resumia só a cuidar do meu pai, né? Quando eu tinha vários sonhos, vários planos. Hoje eu consigo entender que, claro, não dá para fazer tudo, não vai dar. Hoje você tem uma responsabilidade que te limita, sim, mas ela te limita até um certo ponto. E você precisa entender que ponto é esse, até onde você consegue chegar, para você tentar conciliar o que é seu sonho com a sua nova responsabilidade. Assim como quem é mãe. Quando você tem um filho, você não pode sair fazendo qualquer coisa, você não pode tomar qualquer decisão aleatoriamente, entendeu? Aceitar qualquer oportunidade, entendeu? A criança, pelo menos, ela vai crescer, vai se desenvolver, vai criar autonomia, mas o idoso, a tendência é piorar, né? Então, por exemplo, você não pode aceitar uma proposta internacional assim, sem pensar muito bem, sem ter um suporte, por exemplo, entendeu? Então, são algumas coisas assim que você precisa aliar o seu sonho com as suas novas possibilidades, entender o que é possível e sempre, sempre buscando essa comunicação entre os familiares, porque isso falta muito, gente. Eu acho que isso é o causador de todos os problemas. E fundamental, relembrando, o familiar também precisa de apoio, grupos de apoio, terapia, no geral, todas as doenças, Parkinson, Alzheimer, a maioria, pelo menos, existe uma associação que faz algum acolhimento, não só para o doente, mas para a família. A família precisa se cuidar muito, o cuidador principal precisa se cuidar muito. E exatamente isso. Você está vendo que seu primo, sua prima, seu amigo, seu irmão é o cuidador principal? Chega e pergunta, e aí, você está se cuidando? Você está indo para a academia? Você está se alimentando bem? Você de vez em quando sai, vê seus amigos? É tão importante. Essas frasezinhas assim, é tão rapidinho de falar, mas é tão acolhedor, porque a pessoa, enfim, se vê olhada. Alguém olhou para mim. Sim. Porque todo mundo só olha para a pessoa doente. Verdade. E você poder demonstrar que aquela pessoa existe é muito importante, porque ela existe. Não é só a pessoa doente que existe. Aquela pessoa que está cuidando, ela também existe. Então, vamos repensar aí, porque a gente sempre tem alguém do lado da gente que está vivendo essa situação. E a partir de amanhã, já chega, já acolhe, já dá um sorriso, já dá um abraço, leva para tomar um sorvete, conversa um pouco. A informação é necessária e a ajuda é fundamental. Sim. É isso, né, Pilar? É isso.
Isso, e assim, pessoal, a gente tem também algumas formas, por exemplo, isso aqui que a gente está fazendo, né? A gente tem aqui só nessa página, tem 80 seguidores. Poxa, só 80? Não, somos 80. Se a gente conseguir chamar algum outro cuidador aqui para participar de uma live, se a gente montar entre nós 80 um grupo online, mesmo que vá numa semana 5, na outra 4, que a gente discute, às vezes, um problema que você está vivendo agora, alguém lá já tem uma solução. A pessoa já passou por isso que você está passando. Então, assim, vamos utilizar isso aqui como uma oportunidade para a gente conseguir se levantar juntos, uma plataforma para a gente se reerguer juntos, entendeu? A gente tem que aproveitar essas oportunidades, compartilhem esse vídeo para ele chegar em mais pessoas que estejam precisando, né, dessas palavras, não só dessas, mas que através da gente chega aí, por exemplo, na Patrícia, no trabalho dela que é tão importante, e aí a gente vai compartilhando para fazer o bem, né, para a gente conseguir ajudar as pessoas como nós, né, que estão passando por esse momento. E quem quiser, manda mensagem pra gente, manda mensagem no privado, conversa. A gente sempre tem alguma indicação, se não tem, a gente vai buscar informação e achar junto um caminho. Exatamente. Não se sinta só e não deixe ninguém só. Isso aí. Olha, eu quero agradecer aí a Patrícia, a oportunidade, agradecer por esse convite que você me fez de fazer essa live. E assim, Patrícia, para mim isso aqui está sendo terapêutico, sabe? Está sendo muito importante, porque quanto mais a gente fala sobre uma coisa, você não fortalece o problema, isso não é uma verdade. Você desabafa, você se esvazia, e aí você consegue sim se fortalecer a partir desse esvaziamento do problema, porque aí são mais pessoas compartilhando, e aí, poxa, eu tentei isso, você já tentou? Poxa, eu nunca tentei, ou então, pô, já tentei, para mim não funcionou, pô, mas isso aqui, e a gente vai discutindo e vai construindo soluções a várias mãos. A gente tem a tecnologia a nosso favor, o conhecimento tem que ser compartilhado, né? Ele só é válido se ele for compartilhado, e eu sou muito grata a profissionais como a Patrícia que possibilitam isso pra gente, sabe? Eu criei esse canal, antes de eu criar, eu falei com a Patrícia, e ela me deu a maior força, e assim, eu não tô aqui sozinha, existem pessoas por trás de mim que falaram, vai lá, faz, vai ser importante. Tem gente que precisa ouvir isso, tem gente que precisa e passa pelo mesmo que você. E aqui estou, e agradeço por todos que ficaram aqui com a gente, ou que possam compartilhar, para que a gente possa chegar a mais pessoas. Isso, obrigada, pessoal. Pilar, sou sua fã, estou contigo, seja o que for. E eu tenho certeza que amanhã já tem muita gente vindo me falar, Paty, que legal, que bom, poxa, isso acontece comigo, como foi assim da outra vez e eu te passei isso e foi muito bom. É importante saber que a gente está tocando outros corações. Muita gratidão para quem veio aqui e para quem vai assistir, que eu sei que serão muitas pessoas. E depois a Pilar coloca no canal de YouTube, não é isso? Isso, vou colocar lá para que vocês possam ter acesso para quem não tem Instagram, né, e tudo mais. Exatamente. É isso, então. Boa noite, bom feriado, descansem, ou então saiam, durmam, façam o que vocês quiserem. O importante é se divertir, ou não se divertir, ficar quieto, ser feliz, sem encher o saco de ninguém. É importante. Isso aí. Um beijo, um beijo grande. Um beijo, pessoal. Tchau, tchau, Patrícia. Boa noite. Tchau.